Você já parou para pensar no quanto o sono é precioso? Não apenas por ser um momento de descanso, mas por tudo que ele representa. Enquanto dormimos, nosso corpo se regenera, nosso cérebro organiza memórias, nossas emoções se assentam. É durante o sono que curamos, que crescemos, que nos equilibramos. E ainda assim, o sono tem sido cada vez mais negligenciado. Quantas vezes você já se deitou cansado, com os olhos pesando, mas simplesmente não conseguiu dormir? Ou então dormiu, mas acordou várias vezes durante a noite, com a sensação de que nunca descansou de verdade. Acordou exausto, com o corpo pesado, como se tivesse passado a noite lutando contra algo invisível. Esse tipo de sono leve, interrompido, superficial, tem se tornado comum. Tão comum que muitos passaram a acreditar que isso é normal. Que dormir mal faz parte da vida adulta. Que o corpo se adapta. Mas não é bem assim. O corpo não se adapta à falta de sono. Ele apenas sobrevive. E a sobrevivência tem um preço alto: estresse, irritabilidade, ansiedade, problemas de memória, baixa imunidade, dores musculares, ganho de peso, depressão, problemas cardíacos. A lista é longa. Dormir mal por um dia pode ser superado, mas dormir mal por semanas, meses ou anos transforma todo o funcionamento do seu organismo. E o mais assustador, muitas pessoas nem percebem que estão dormindo mal. Apenas vivem com a sensação constante de cansaço, com a mente embaçada, com o corpo reclamando em silêncio. Mas e se eu te dissesse que grande parte disso pode ser transformada por algo aparentemente pequeno? E se eu te mostrasse que o que você consome antes de dormir pode estar sendo decisivo para a qualidade do seu sono? Talvez você nunca tenha pensado nisso com profundidade. Talvez nunca tenha conectado o chá, o café, o refrigerante, o chocolate, ou até o celular, com a maneira como você dorme. Mas a verdade é que tudo aquilo que entra no seu corpo pela boca, pelos olhos, pelos ouvidos, constrói o cenário em que seu sono vai acontecer. Vamos começar com o inimigo invisível, a cafeína. Ela está em todo lugar. No café da manhã, no cafezinho da tarde, naquele chocolate após o jantar, na latinha de refrigerante enquanto assiste à televisão. A cafeína parece inofensiva. E para muitos é uma amiga fiel. Mas o que poucos sabem é que ela tem um efeito prolongado no organismo. A meia-vida da cafeína é de cerca de 6 horas, o que significa que se você toma um café às 17 horas, às 23 horas ainda tem metade dele circulando no seu corpo. E isso influencia diretamente na sua capacidade de relaxar. Mesmo que você diga que se acostumou, o fato é que a cafeína continua agindo. Ela bloqueia a adenosina, que é a substância responsável por nos deixar sonolentos. Ela acelera os batimentos, mantém o cérebro em estado de alerta. E o resultado disso? Um corpo que parece pronto para dormir, mas que por dentro está em modo de vigília. Como se você estivesse com o motor ligado, mas tentando desligar. Agora pense na quantidade de pessoas que toma café após o almoço, à tarde ou até à noite. Que acham que um chocolatinho não faz mal antes de dormir. Que bebem refrigerante com a última refeição. E depois se perguntam por que não conseguem dormir bem. Está aí um dos maiores sabotadores do sono moderno: o consumo desatento de substâncias estimulantes. Acordamos cansados e buscamos mais cafeína. Entramos num ciclo vicioso de estímulo e esgotamento. E não percebemos que estamos apenas alimentando o problema. Mas não é só a cafeína. O açúcar também é um vilão silencioso. Alimentos ricos em açúcar causam picos de energia, aumentam a insulina, inflamam o corpo. Comer doces à noite não apenas prejudica o sono, como alimenta distúrbios metabólicos que podem afetar todo o equilíbrio do organismo. Já ouviu falar em sono agitado? Muitas vezes ele está ligado ao que você come ou bebe nas horas que antecedem o descanso. Agora imagine o oposto disso. Imagine oferecer ao seu corpo, nas últimas horas do dia, substâncias que acalmam, que relaxam, que preparam. Substâncias que sinalizam ao cérebro que é hora de desligar, que o perigo passou, que está tudo bem. Sim, elas existem. E são mais acessíveis do que você imagina. Vamos falar sobre elas. Você já ouviu falar da apigenina? É um flavonoide presente na camomila. Essa substância se liga a receptores do cérebro e promove relaxamento. Um chá de camomila bem preparado, com tempo de infusão adequado e temperatura certa, pode ser tão eficiente quanto um ansiolítico leve. Não há efeitos colaterais. Não há dependência. É apenas a natureza cumprindo seu papel. E não para por aí. A valeriana é uma raiz com propriedades sedativas naturais. Ela atua no sistema GABA, o mesmo sistema afetado por medicamentos como o diazepam, mas sem os efeitos colaterais. A valeriana ajuda o corpo a desacelerar, reduz a ansiedade, melhora a qualidade do sono.
Seu efeito não é imediato como o de um remédio, mas com o uso contínuo, os resultados aparecem. Temos também a lavanda. Seja em forma de chá, seja como óleo essencial, a lavanda atua diretamente no sistema nervoso central. Seu aroma é capaz de reduzir a frequência cardíaca, diminuir a pressão arterial e induzir estados de calma. Inalar lavanda antes de dormir pode mudar completamente a qualidade do seu sono. E o maracujá? Muita gente conhece a fruta, mas não sabe que as folhas do maracujá contêm alcaloides e flavonoides que têm ação tranquilizante. Um chá de folha de maracujá, especialmente combinado com camomila, forma uma dupla poderosa, calmante, suave e eficaz. Você não está apenas bebendo um líquido, está ingerindo uma mensagem para o seu sistema nervoso. Uma mensagem que diz: descanse. Você está seguro. Outro grande aliado do sono é o magnésio. Esse mineral participa de mais de 300 reações químicas no corpo, incluindo a regulação da melatonina, o hormônio do sono. O magnésio ajuda a relaxar os músculos, reduz os níveis de estresse, melhora a função cerebral. Alimentos como sementes de abóbora, espinafre, banana, cacau puro, amêndoas e abacate são boas fontes de magnésio, e você pode combiná-los em receitas simples. Um exemplo clássico é o leite morno com cacau puro, sem açúcar, que além de ser reconfortante fornece triptofano, outro aminoácido essencial para a produção de serotonina e melatonina. Agora pare por um momento e pense na imagem: uma cozinha silenciosa, uma luz baixa, uma xícara quente entre as mãos, o aroma suave de camomila ou lavanda preenchendo o ar. Essa cena é mais do que bonita. Ela é funcional, é terapêutica, é eficaz, porque o sono não é apenas química. É também ambiente. É ritmo. É ritual. O corpo precisa de rituais. Precisa de sinais claros de que o dia acabou e a noite começou. Mas o que fazemos hoje em dia? Levamos o celular para a cama. Assistimos a vídeos até tarde. Mantemos luzes fortes acesas. Interagimos com estímulos que mantêm o cérebro em alerta. A luz azul das telas reduz a produção de melatonina. A estimulação constante ativa o sistema simpático, e o mesmo responsável por nos preparar para fugir ou lutar. E depois esperamos que, como num passe de mágica, o corpo simplesmente desligue. Mas ele não desliga assim. Ele precisa ser conduzido. Precisa ser cuidado. Precisa ser convidado ao descanso. E esse convite começa com silêncio, com desaceleração, com consciência. Respirar profundamente, diminuir o ritmo, criar um ambiente escuro e tranquilo. Escolher cuidadosamente o que se consome antes de dormir. Tudo isso é um ato de amor próprio. Um ato de respeito ao corpo. Um passo em direção à cura. Você não precisa esperar o colapso para mudar. Não precisa chegar ao esgotamento total para perceber que está tudo errado. Você pode começar agora. Hoje, com um simples gesto. Com uma escolha diferente. Com uma xícara de chá. Com um minuto de silêncio. Com uma respiração mais longa. Porque o sono é natural. E o corpo sabe dormir. Ele só precisa de ajuda para lembrar como. E essa ajuda está ao seu alcance. Não em remédios caros, não em soluções mirabolantes, mas em práticas simples, ancestrais, esquecidas. Em plantas que cresceram por séculos antes de serem nomeadas. Em rituais que nossos avós conheciam. Em silêncios que a modernidade apagou. Resgatar o sono é, antes de tudo, resgatar o contato com si mesmo. Com o próprio corpo. Com o próprio ritmo. Com a própria noite. E quando você faz isso, algo mágico acontece. Você dorme. De verdade. Profundamente. Acorda melhor. Mais leve. Mais disposto. Mais inteiro. E então, tudo muda. Boa noite.